A paz do Senhor, queridos amados irmãos, olha só, chegamos ao final de mais um trimestre, né? A lição desse trimestre, a história da salvação, uma lição abençoada, uma lição muito enriquecedora. Nós chegamos ao final da lição do primeiro trimestre de 2024. E já que nós estamos falando da história da salvação, nós vamos terminar essa lição desse trimestre falando sobre a lição 13, as promessas bíblicas para os salvos. Olha aí que bênção. Mais uma vez acompanhada das queridas professoras Hanani e Rosimar, que eu já quero saudá-las com a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Hanani. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, irmão Rosimar. Grata a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos, né? Para comentar mais uma aula da lição da Escola Bíblica Dominical e agradecer a Deus por esse trimestre que tem passado, que foi uma bênção para as nossas vidas e acredito que para a sua, que está nos acompanhando também. E não deixe de nos acompanhar, né? E que essa aula seja de engrandecimento também para a sua vida neste dia. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmão Rosimar. A paz do seu irmão Felipe, a paz do seu irmão Hanani, a você, professor, aluno, né? Graças a Deus, queridos, chegamos à última aula do trimestre, glória a Deus por isso, né? Então, querido professor, vocês e seus alunos tiveram uma grande jornada, né, de aprendizagem, de crescimento, que bênção, né? Glória a Deus. Vamos lá. As promessas bíblicas para os salvos. A mensagem bíblica, a leitura bíblica fica em João capítulo 14, do 1 ao 3, e a mensagem fica em 1 a João 2, 25, que diz: E o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto, a vida eterna. Queridos professores, você é aluno, você é pai, você é mãe, você é amante da IBD que sempre está conosco, nós compreendemos que há uma bênção especial da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a vida eterna mediante a salvação nele. Só que nós sabemos também que o Senhor ele é abençoador. Existem outras bênçãos que acompanham os salvos. Há uma palavra de bênção de ordem superior e também inferior, ou seja, das fontes superiores, as bênçãos celestiais, mas também das fontes inferiores, que são as bênçãos materiais. Essas bênçãos acompanham e está sobre a vida dos salvos. Há uma bênção especial de Deus também sobre a vida dos salvos. Não só de ordem, como eu falei, das fontes superiores, mas também das fontes inferiores. O Senhor tem bênção para o seu povo. Nós vamos falar hoje sobre muitas bênçãos, delas espirituais, celestiais, também de ordem material. E aí eu já quero iniciar aqui o pontapé inicial, o ponto de partida da lição 13. Nós estamos chegando ao final da lição. Então, um momento também de gratidão a Deus. Falando sobre as bênçãos dos salvos, ou as bênçãos dispensadas sobre a vida dos salvos, ou para aqueles que são salvos, eu queria convidar você, professor, assim como está orientado na lição, você, no início da sua aula, ou no final da sua aula, de repente ter um momento ali de gratidão junto com seus alunos, de repente um post-it, um pedaço de papel, de repente uma caneta, de repente num quadro, você queira listar, mediante ao que eles te passarem, bênçãos, que eles possam descrever bênçãos que eles já receberam da parte do Senhor e que vocês possam ter um momento ali de gratidão, em oração e louvor ao nosso Deus. Nós sabemos que já seria muito suficiente, né, querida professora Hanani, já seria muito suficiente a salvação. A salvação já é a maior bênção que nós temos na nossa vida, é o maior milagre, nada é maior do que a salvação. Eu vejo muitas pessoas dizendo, até adolescentes, jovens, né, no início da fé, novos convertidos, eu queria ter um grande testemunho para contar. Meu irmão, o maior milagre que você possa contar é a sua salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Não há nenhum milagre maior ou nenhuma bênção maior do que isso. Só que nós sabemos, né, querida professora Hanani, que a bênção de Deus também se estende, né, às fontes inferiores. Deus tem prazer em abençoar o seu povo, assim como o pai tem prazer em abençoar o seu filho. É verdade, irmão Felipe. Eu digo para quem me pergunta, né, sobre as bênçãos, o maior milagre que eu posso presenciar, eu sempre digo que o maior milagre que a gente pode presenciar na vida é o milagre da salvação, né? Quando a pessoa realmente reconhece que é pecador e aceita Jesus como Salvador, é o maior milagre.
Mas dentro desses milagres, dessas bênçãos que Deus nos dá, né? Nós temos várias outras, como o irmão Felipe estava dizendo, as materiais, as bênçãos materiais. Mas antes da gente entrar dentro e falar propriamente o que é bênçãos, o que são bênçãos materiais, a gente vamos pensar um pouquinho no todo, né? As bênçãos materiais, elas estão inseridas dentro de um todo que a gente chama de prosperidade, certo? Então, a gente tem que trazer para o nosso aluno que existe uma diferença do que seria prosperidade para o mundo e o que é uma prosperidade segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, ou a prosperidade bíblica, como fala a nossa revista, né? Então, a prosperidade do mundo ou da sociedade, para eles, quando se fala em sociedade, se tem a ideia de uma abundância de riquezas, né? Fartura, você ser próspero, afortunado, mas ligado mais a riquezas, a dinheiro, a bens, né? Mas já na prosperidade bíblica, segundo a Bíblia, a prosperidade ela não se limita apenas à parte da riqueza, né? Quando nós falamos em uma prosperidade bíblica ou que uma pessoa ela é próspera, segundo a palavra de Deus, significa que ela tem todas as áreas da sua vida contempladas pela bênção de Deus. Sejam elas a área material, seja ela a área espiritual, seja a saúde, seja o trabalho, né? Então, todas as áreas das nossas vidas, elas são supridas por Jesus. Então, nós podemos dizer que a prosperidade bíblica, na verdade, ela é a manifestação da bênção de Deus na nossa vida, né? E a bênção de Deus na nossa vida, ela abrange todas essas coisas. Então, quando se diz que uma pessoa é próspera, segundo a palavra de Deus, significa que ela não tem, que ela tem as suas necessidades básicas, né, supridas por Deus. Quando a gente fala sobre prosperidade bíblica, a gente também está falando sobre prosperidade, sobre bênçãos materiais, porque ela está incluída dentro da prosperidade bíblica, né? Então, entrando realmente dentro do primeiro ponto da nossa lição, falando sobre as bênçãos materiais. Jesus, ele, quando estava com seus discípulos, né, ele falou que a gente também seria abençoado, né? Teria como é que eu vou dizer? A palavra fugiu agora. A gente aproveitaria, a gente conseguiria prosperar, né? E ser bem-sucedido também materialmente, né? Inclusive, lá em Marcos, no capítulo 10, versículos 29 e 30, quando Jesus está falando aos discípulos, ele está respondendo em relação àquela passagem do jovem rico, né? Ele vai dizer aos seus discípulos que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, mãe, filhos, por causa do evangelho, né, não vão sofrer perseguições, mas também receberá a vida eterna. Então, você tem as perseguições, mas você também recebe, você vai gozar das bênçãos de Deus, certo? Aí você vai dizer, uma pessoa próspera, ela não tem problema nenhum. Aí a gente entra, né, deixar claro para os nossos alunos de que uma pessoa próspera não é sinônimo de falta de problema. Até porque nós, como cristãos, a palavra de Deus diz, nós seremos perseguidos. O próprio Jesus disse, eu fui perseguido. Se eu que sou o mestre, né, fui perseguido, imagine vocês que me seguem. Então, nós também sofreremos perseguições, teremos problemas, mas mesmo sendo perseguidos, mesmo sofrendo necessidades, mesmo padecendo dificuldades, nós temos a certeza de que se estamos seguindo a palavra de Deus, se estamos debaixo da vontade de Deus, se estamos vivenciando os propósitos de Deus, nós seremos abençoados e, apesar das dificuldades, nós vamos ter as nossas necessidades supridas. O Senhor, ele nunca deixou
os seus discípulos padecer necessidade. Eles sofreram por causa do evangelho, mas as suas necessidades sempre foram supridas. Nós falamos aqui em algumas lições passadas sobre que os discípulos, a população, por exemplo, eu não lembro se foi de Tessalônica, que era uma população mais rica, eu não lembro qual foi, mas era uma população mais rica e que eles pegavam os seus bens, muitas vezes davam aos necessitados ou vendiam e invertiam para suprir a necessidade dos cristãos daquele lugar, né? Então, havia uma ajuda compartilhada. Nisso a gente vê que o foco do cristão em relação às bênçãos materiais não é no dinheiro, não é nos bens, não é no que você tem. E aí está o detalhe da questão das bênçãos materiais. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 24, diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Então, vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Quer dizer que eu não posso ser rico? Não. A questão está na prioridade do coração. Seu coração, o que é que está no seu coração? Quando Deus lhe abençoa com bens, com dinheiro, com propriedades, isso está maior no seu coração ou Deus está maior no seu coração? Esse é o detalhe das bênçãos materiais que a gente tem que ter cuidado, né? Não deixar que o dinheiro, que as nossas posses, os nossos bens, que são tudo dado por Deus, são bênçãos de Deus para a nossa vida, elas estejam em primeiro lugar. O primeiro lugar tem que ser de Deus. Então, um pequeno, breve testemunho aqui para a gente terminar a nossa fala, que eu vivo isso na nossa família. Desde pequena, meu pai é pastor, né? Então, nós presenciamos a bênção de Deus sobre o nosso lar, sobre a vida do meu pai e da minha mãe, justamente por causa disso, porque eles se dedicam à obra do Senhor, né? E as bênçãos de Deus naturalmente vêm. A gente viu que eles não foram atrás dos bens que eles têm. Deus é quem enviou, Deus deu a oportunidade deles adquirirem, né? Deus supriu as necessidades. Em nenhum momento nós padecemos necessidades. Mesmo quando meu pai ficou desempregado, minha mãe não tinha trabalho, que cuidava só de casa. Então, a gente vê a bênção de Deus pela a prioridade que eles dão, né, em fazer a obra do Senhor. Então, o fazer a obra do Senhor, o se dedicar à vontade de Deus, é prioridade na vida do crente. E as demais coisas, as necessidades que nós temos, seja física, seja material, né, Deus vai suprindo. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção, irmã Hanani. Ouvindo a sua palavra, isso é até um momento importante para a gente poder fazer um adendo aqui, que prosperidade é algo bíblico. Existe. Só que a prosperidade bíblica, ela existe à luz da palavra de Deus. Porque existe muito hoje em dia, muitas igrejas, muitos pregadores falando acerca da prosperidade sem ser à luz da Bíblia. E a irmã Hanani falou aqui um ponto muito importante, eu queria só reforçar, que é justamente isso. Não entenda a prosperidade como a ausência de problemas. Pelo contrário, a prosperidade é você ser bem-sucedido, é você saber viver bem, mesmo mediante os problemas, porque Cristo assim lhe faz viver bem. É como disse Paulo, olha, pode ter fartura, pode ter escassez, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo era próspero, ele era muito bem-sucedido, porque ele estava dizendo, não importa se eu tenho muito ou pouco, mas eu sei estar contente, porque a minha alegria, a minha felicidade, o meu prazer é o Senhor, e nele eu posso ser vencedor mediante a qualquer dificuldade que eu possa enfrentar. Então, Paulo sabia muito acerca disso, e nós precisamos também compreender isso, que é uma bênção especial da parte do Senhor, realmente para cada crente. O Senhor ele tem prazer, como eu disse, o pai, ele tem prazer em abençoar o seu filho. Às vezes mais do que o filho merece, mas porque o pai ele tem prazer em abençoar, e só para poder
corroborar com a fala da querida professora Hanani, né? Na lição está explícito aqui, né? No livro Crente e a Prosperidade, né? Do Severino Pedro, ele fala que o primeiro propósito do Senhor é salvar a alma do homem. Então, realmente, esse é o principal propósito e o primeiro propósito da parte do Senhor, que é salvar a alma do ser humano e nele, este salvo, ser participante de todas as bênçãos em Cristo. Mas há também um segundo propósito de Deus, que é nos abençoar materialmente, com tudo que é necessário para suprir todas as nossas necessidades. E eu encerro justamente com a palavra do salmista, quando ele louva no Salmo 23, dizendo que o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta, porque se eu tenho ele, logo eu tenho tudo e ele me faz prosperar e viver bem em qualquer situação. É isso mesmo, Felipe. Colocando aqui, seguindo aqui com a fala da irmã Hanani, nós vemos que é verdade que a Bíblia diz que Deus cuida do seu povo, né? E até mesmo estabelece uma relação entre a prosperidade financeira e a ação divina. Nós vemos aqui, queridos, que Deus é a fonte de toda a riqueza, que Jesus ensina que o Deus que cuida das aves do céu e das ervas do campo também cuida de seu povo e garante o essencial para a sua sobrevivência. Então, nós vemos aqui que o Pai Celestial, ele conhece as nossas necessidades. Nós vemos aqui, queridos, que os cristãos, eles devem buscar o reino de Deus e a sua justiça, sim, em primeiro lugar, né? Sabendo que estas coisas, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas é bem importante falar para os nossos adolescentes a importância de buscar, né? Porque nós temos que buscar também. É uma das coisas que nós ensinamos aos adolescentes, que a importância de estudar, a importância de trabalhar, né? Nós sabemos aqui que o apóstolo Paulo, ele descreve que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Glória. Cristo Jesus. Então, é muito importante, adolescente, saber, né, que nós temos que crer no Senhor Jesus, porque Ele é dono de todas as coisas. Mas nós não devemos apenas esperar, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Que Deus, Ele com certeza, Ele fará dele. E é isso aí, meu querido. É verdade, irmã Rosimar. Deixar claro realmente isso, né? Que não, apesar de Deus querer abençoar materialmente os seus filhos, né? Querer nos abençoar materialmente, nós devemos buscar também, né? Conseguir também a maturidade de conseguir entender e receber as bênçãos de Deus quando Ele nos abençoa. Porque muitas pessoas não têm a maturidade de receber as bênçãos de Deus. Deus quer abençoar muitas vezes, mas a pessoa não tem a maturidade de como administrar aquilo que Deus quer dar, né? Então, nós temos que buscar conhecer também, por isso que a gente tem que estudar, por isso que a gente tem que se capacitar, por isso que a gente tem que conseguir entender como é que funcionam as coisas, né? E para finalizar aqui, Deus, quando ele fala com Josué, ele diz assim: não cesse de falar deste livro, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito, então você prosperará e será bem-sucedido. Então, está aí o segredo da prosperidade bíblica, né? Você meditar na palavra do Senhor, não cessar de falar da lei de Deus, da palavra dele, né? E fazer tudo segundo a vontade dele, tudo que está escrito na palavra de Deus. Então, o segredo é obedecer. Quando a gente obedece a Deus, né, nós alcançamos as bênçãos de Deus e somos prósperos e bem-sucedidos. Glória a Deus, maravilha. Podemos, então, compreender, né, o que é prosperidade bíblica. Então, nós vamos seguir agora no tópico 2 para entender quais são as principais bênçãos espirituais que estão à disposição do crente, ou seja, do salvo. Primeiro ponto, a salvação. Segundo, o batismo no Espírito Santo. Terceiro, os dons espirituais. Nós sabemos, meus irmãos, que a salvação é um livramento da parte de Deus para o homem quanto à condenação eterna. Paulo disse que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e então vem Cristo para trazer a paz dos homens para com Deus, e então nele nós
para que nós pudéssemos nele sermos salvos. Então, a salvação é um livramento, é por isso que chama salvação. É alguém que, através de algo, nos salvou. E então nos deu um livramento. O livramento era a condenação eterna longe de Cristo. Tem muita gente que quer assombrar ou quer fazer um assombro mediante a eternidade somente pelo fator do inferno. Então, a eternidade do que não é salvo, ela é terrível, porque vai para o inferno, tem fogo, então há uma perturbação, tem tudo isso e muito mais realmente. Mas o principal ponto, o principal assombro da eternidade do não salvo é estar longe de Jesus Cristo, é estar ausente de Jesus, é não ter mais nenhuma oportunidade de estar ao lado de Jesus. Então, a salvação é o livramento de uma eternidade inteira sem Deus. E então, as consequências desta. A salvação é o Senhor Jesus perdoando os nossos pecados e então nele nos fazendo ser mais do que vencedor, como já foi falado aqui. A salvação é o maior presente, é o maior privilégio, é a maior dádiva, é a maior bênção, é o maior milagre e também é a maior impossibilidade dos homens. Paz, meus senhores e senhoras, com o que eu vou dizer, só que nós estamos vivendo em um mundo tecnológico tão avançado ao ponto de um chip poder ser implantado na mente de alguém que tinha problemas cerebrais, uma pessoa que tinha dificuldades de mobilidade, inclusive, problemas neurológicos, e um chip é implantado para que essa pessoa possa se desenvolver ou que essa pessoa possa ter uma mobilidade ou um poder de raciocinar através daquilo. Então, veja a que ponto a tecnologia do homem chegou. Um transplante de olho, um transplante de coração. Então, pasmem, a tecnologia está avançando ao ponto de quase ser tudo possível, mas só tem uma impossibilidade ao homem. O próprio Jesus disse, quando Jesus disse que nada é impossível para Deus, o Senhor, justamente naquele contexto para aqueles homens, respondendo àqueles homens e à multidão, quanto ao jovem rico, o Senhor estava querendo dizer que ao homem, tudo ainda que pareça ser possível, há uma impossibilidade, que é salvar a si mesmo ou salvar o próximo. Mas para Deus, nada é impossível. Então a salvação é o único escape, ou talvez um dos únicos escapes, ou poucos escapes, que o homem não tem acesso. Com recurso, com dinheiro, com influência, pode ter acesso a tudo e a todos, mas não a salvação. A salvação é inerente somente a Cristo e somente através dele. Então, a salvação é uma dádiva porque em nada depende de nós e em tudo depende de Cristo. O batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, tendo aqui esse revestimento da parte do Espírito, aonde a autenticidade, ou aonde o principal testemunho do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas, é um revestimento da parte do Senhor para a vida do salvo, que é cheio do Espírito Santo, já é cheio do Espírito Santo, e então agora vai ser revestido. E então um dos testemunhos é o falar em línguas, é um revestimento de poder. É como se fosse uma outra porção, uma porção especial sobre a vida deste, para que este possa cumprir vários propósitos no caminho da salvação e no caminho do Senhor. Nós não podemos nos deter muito aqui, porque se demandaria muito tempo, mas você, professor, tem um tempo hábil para poder se deter e estudar ainda mais sobre estes pontos das bênçãos espirituais. E o terceiro ponto, para também ouvir a corroboração das nossas queridas professoras Hanani e Rosimar, são os dons espirituais. E aqui eu deixei um pouco a mais para eles, porque há aqui um grupo variado de dons, né? Paulo vai deixar cá, lá em 1 Coríntios, no capítulo número 12, versículo 7 a 11, dos diversos dons, nós podemos categorizar aqui, nós podemos colocar e dividir em 3 categorias, em 3 grupos. Primeiro, dons de revelação. Quais são os dons de revelação? Palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espírito. Dons de poder, fé, dons de curar e operação de maravilhas, e dons de elocução, profecia, variação de línguas e interpretação de línguas. É interessante porque nós precisamos analisar aqui um outro ponto importante, que esses dons o Senhor dá a quem Ele quer dar.
é importante deixar claro isso, que isso é tanto o batismo com o Espírito Santo quanto os dons espirituais, também faz parte aqui da busca do homem. O Senhor, ele dá. Só que também aqui há uma responsabilidade sobre o homem em buscar e desejar por isso. Se há salvação, queridos professores, não há uma... não, nada depende de nós, mas tudo depende dele. A Bíblia diz que o Espírito Santo que convence, é o Senhor que nos perdoa, é ele quem nos salva. O batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, há uma responsabilidade sobre o homem, de desejar, de buscar. É por isso que nós sempre falamos na igreja, né? Você quer ser batizado? Abre a boca, fale para o Senhor o que você quer, glorifique, adora Ele, diga para Ele que você deseja, diga para Ele que você quer ser batizado. Você deseja esses dons espirituais? Então, busque no Senhor recebê-los. Por quê? Porque o Senhor tem para dar. Se Ele tem para dar, o nosso papel, o nosso dever, quanto igreja, é buscar no Senhor essas bênçãos que atentem para isso. As bênçãos espirituais, principalmente o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, entenda isso, não é privilégio apenas de quem tem cargo na igreja, do professor, do líder. Isso é muito importante, o professor, você, professor, dizer isso na sua sala. Não é privilégio. Ah, isso não é privilégio meu. Isso está à disposição, é legalidade para todos os salvos. Então, se o adolescente quer, introduza e estimule ele a buscar no Senhor essas bênçãos espirituais que está à disposição. O que eu acho interessante, Felipe, nesse segundo ponto da lição sobre bênçãos espirituais, é que Deus é perfeito, né? Ele faz tudo de forma perfeita. Então, você vê que se completa, porque a partir do momento que a pessoa decide, se arrepende verdadeiramente e alcança a salvação, e você... É uma decisão sua, você se entregar a fazer a vontade de Deus, Deus, ele lhe capacita, lhe revestindo de poder, né? E lhe usa, lhe dando dons para que você possa servir à igreja, servir aos outros. Então, a gente vê que essas bênçãos não são estendidas apenas a nós, mas àqueles que estão ao nosso redor. Tanto aqueles que estão ao nosso redor se beneficiam tanto das bênçãos materiais, né? Quando nós recebemos bênçãos materiais, não é só nós que podemos usufruir dessas bênçãos, todos aqueles que estão ao nosso redor também usufruem, quanto as bênçãos espirituais. Porque se você se deixa usar pelo Espírito Santo, então esses dons que você vai se deixar usar, o Espírito Santo vai abençoar a outros e usar para que outros possam alcançar a Jesus, né? E um ponto importante que eu quero comentar aqui é deixar claro que as pessoas, às vezes, frisam muito ou dão muita importância ao dom espiritual, né? A questão de ter o dom. Mas nós temos que entender que o dom vem com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está em nós. Então, a prioridade nós temos que dar é em ter o Espírito Santo em nossas vidas. E para o que for necessário, ele vai nos usar. E o Senhor vai nos dar os dons a partir do que ele necessita que nós façamos para a obra dele. Isso mesmo, Hanani. Nós vemos aqui, né, na palavra de Deus que fala que bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né, que do alto dos céus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Então, nós vemos aqui quão ricos somos, né, e quão pouco de nós percebemos nossa verdadeira riqueza, né, que nós possuímos uma herança. Então, Deus fez de seu Filho a fonte de todas as bênçãos espirituais. Então, é muito interessante passarmos para os nossos adolescentes. Nós vemos aqui, queridos, que quais seriam essas bênçãos espirituais? O irmão Felipe bem colocou aqui, né? A bênção da salvação, do batismo, dos dons espirituais. Nós vemos aqui que grandes bênçãos, né? Nós recebemos. Então, nós vemos aqui, queridos, que nós temos uma vida nova, uma vida livre da escravidão, né? Porque quando nós estamos em Cristo, tudo isso é possível. Nós temos uma esperança para o futuro, porque nós temos a promessa da vida eterna. Então, queridos, a presença do Espírito Santo, ela nos ensina, ela nos orienta e ela nos capacita. Esse tópico é muito maravilhoso, né? Ele nos faz refletir sobre as bênçãos espirituais. Glória a Deus. Verdade, querida professora Rosimar. E aí eu queria concluir aqui, nesse tópico 2,
para nós podermos compreender quais são as bênçãos que estão à disposição, as bênçãos espirituais que estão à disposição dos salvos, sobre outros dons também, que Paulo vai elencar aos crentes de Roma, no capítulo 12, do 6 ao 8, vai falar sobre anunciar a mensagem de Deus, serviço, ensino, trazer ânimo, repartir, liderança, ajudar aos outros. Então, olha a variedade de dons que o Senhor ele quer nos usar. E aí, um outro ponto para nós fecharmos aqui é que, quando eu falo para você, dizer para o seu aluno que isso não é privilégio, essas bênçãos espirituais não é privilégio de quem tem cargo, de quem é mais velho, de quem é líder, para eles, é para que eles possam entender que o Senhor quer usar eles. Nós não podemos passar desapercebido quanto à orientação aos nossos alunos. Eles precisam compreender que eles foram salvos com um propósito. Eles receberam uma bênção de salvação, mas o Senhor quer usá-los para tarefas e missões, propósitos específicos, a qual o Senhor, como já foi dito aqui, quer capacitá-los. Então, estimule cada professor, seu aluno, a ele entender que o Senhor quer usar ele. De alguma forma, o Senhor lhe quer usar, seja nos dons de revelação, seja nos dons de poder, seja nos dons de elocução, e, acima de tudo, na comunhão com o Espírito Santo, que a partir dele ele vai receber esses dons, como a irmã Hanani falou. Não menosprezar o relacionamento com o Espírito Santo, porque o relacionamento com o Espírito Santo é um compromisso diário do crente salvo na pessoa de Jesus, é se relacionar com o Espírito Santo, fazer a vontade dele e por ele ser santificado todos os dias. E aí, nós também vamos, nessa lição número 13, conhecer as bênçãos celestiais. Olha só, nós estamos falando sobre as bênçãos espirituais, estamos falando sobre as bênçãos materiais, e então nós vamos falar também um pouco sobre as bênçãos celestiais. Nós sabemos, né, cara, professora Rosimar, que há uma promessa, assim como a promessa do Espírito Santo, há uma promessa também, uma promessa de uma bênção celestial maravilhosa, que trouxe ânimo para o coração dos discípulos e que com certeza trará ânimo também para o coração dos nossos adolescentes. É isso mesmo, Felipe. Falar de bênçãos celestiais, né? Nós já falamos sobre bênçãos espirituais. Vamos entrar para as bênçãos celestiais. Nós vemos aqui, queridos amados, que o texto bíblico ele também afirma que as bênçãos espirituais encontram-se nas regiões celestiais em Cristo. Então, isso quer dizer que as bênçãos espirituais são celestiais, isto é, elas vêm do céu para os crentes que estão na terra. Então, nós vemos aqui que as pessoas, muitas vezes, que não conhecem Jesus, os incrédulos, né, colocam em seus corações, né, nas coisas desta terra, mas a nova vida, né, cristã, ela gira em torno das coisas do céu, né? Então, a própria Bíblia, ela diz que os crentes são filhos do Pai que está no céu e que, por isso, eles são cidadãos do céu e seus nomes estão escritos no céu. Oh, que bênção, né? Então, nós vemos aqui, queridos, que o céu é a morada de Deus. Isso significa que o céu é na presente era, nós vemos aqui, queridos, que é o lugar onde a presença de Deus habita, né? De forma espiritual e de onde ele governa todas as coisas. Nós vemos aqui, queridos, que por causa de tantas passagens bíblicas, né, que falam sobre o céu, é importante e comum que as pessoas tenham curiosidades acerca, né, de saber como é o céu. Né? Então, nós vemos aqui que nós podemos citar a palavra de Deus através do profeta Isaías, que o céu é o meu trono e a terra é o estrado, né, dos meus pés. Isaías 66 fala sobre isso. Nós vemos aqui que, nesse sentido, devemos entender que o universo inteiro é a morada do nosso Deus, está tudo sobre o controle dele. Então, queridos, nós vemos aqui na própria lição, vai falar, né, sobre grandes bênçãos, nós vemos aqui que nós temos reconciliado com Deus, os crentes ainda recebem a garantia, né, que de fato nós somos filhos de Deus e nós somos herdeiros de uma herança que ela é inviolável, né? Essa garantia é o próprio Espírito Santo. Então a própria palavra de Deus diz que não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Nós temos uma promessa que nós vamos para o céu. Por quê? Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Né? Se não fosse assim, eu vos teria dito.
Vou preparar lugar. Glória a Deus. Então, quando eu for, né? Completando o versículo, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, querido, nós vemos aqui algumas bênçãos celestiais que estão nos aguardando, né? Como a própria lição coloca, na nossa vida futura. Nós vemos aqui que Jesus, ele prometeu um destino certo, como a lição coloca, né? Que é o céu. Então, nós vemos aqui que o céu também, como a lição coloca, chamada como casa do meu Pai. Nós vemos aqui, queridos, que o céu é um lugar preparado para todos nós, para os fiéis, né? É, nós vemos aqui, a mesma lição fala que o céu, lá no céu, nós viveremos em plena comunhão, né, com a grande família de Deus. Desfrutaremos, né, do maná escondido. E também, querido, nós vemos aqui que este tópico fala sobre que nós nos vestiremos com vestes brancas, né? E teremos acesso à árvore da vida. Olha que bênção, que é o céu. Que todos nós, os crentes, estamos aguardando este grande momento e que nós receberemos, glória a Deus, um galardão que Glória está nos preparado, a nós preparado. Então, nós vemos aqui, queridos, que o crente, ele tem uma garantia, né, que vai para o céu, porque ele diz que a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma certeza porque nós temos uma herança, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada no céu para vós. Queridos, nós temos também, como eu falei aqui, o nosso nome escrito, né? Porque diz a palavra de Deus em Lucas 10, mas vos alegreis, porque se vos rejeiteis os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Então, nós temos essa certeza, porque em meio a esta certeza, nós temos a esperança, né? Porque por causa desta esperança, né, que está reservado, está nos reservado o céu, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade, do Evangelho. Ou seja, nós temos o céu, é uma certeza que nós iremos para lá. Então, nós vemos aqui, querido, o céu é o nosso lar. Nós estamos apenas passando uma temporada aqui, porque nós estamos aguardando, porque Ele nos prometeu que não se turbe o vosso coração, né? Crede em Deus, crede também em mim, porque, como a palavra de Deus diz, na casa de meu Pai é muita morada. Então, queridos, é nesta esperança que nós aguardamos o céu. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo escreve, que o Pai nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, nós vemos aqui, querido, que essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como eu já falei aqui de modo amplo, se refere aos benefícios que nós vamos desfrutar naquele lugar. Que bênção. glória a Deus, glória a Deus. Verdade, irmão Rosimar. E se a salvação é o maior milagre, a maior bênção para o crente, com certeza o céu é a maior promessa. Alegra o coração. Nada alegra mais o coração da noiva do que a promessa de estar junto com o seu noivo. Nada alegra mais o coração da igreja do que a promessa de nos encontrarmos com ele. Porque por um momento houve tribulação no coração dos discípulos quando ele anunciou a sua partida. Mas então o Senhor vem reconfortar e confortar, na verdade, o coração dos seus discípulos. Ele diz: não se turbe, não tenham medo, não fiquem preocupados. Por quê? Porque tem um lugar que eu vou levar vocês e vocês vão estar lá comigo. Então, o céu é a maior promessa e eu me alegro nisso. Porque, como disse Paulo, querida professora Hanane e Rosimar, Paulo disse que o que o olho não viu,
ouvido não ouviu, e o que não desceu ainda ao coração, que o coração do homem não consegue imaginar, é a bênção do que o Senhor tem preparado para todos aqueles que são salvos. Então, meus queridos amados irmãos, professores, nós temos uma missão de poder trazer uma alegria ao coração dos nossos adolescentes quanto a essa promessa maravilhosa, para que eles possam compreender e saber que vale a pena ser crente e enfrentar qualquer dificuldade, sendo próspero no Senhor, recebendo dele as bênçãos espirituais, porque temos uma garantia, temos uma promessa celestial. E como disse a irmã Zimar, lá é o nosso lugar, lá é a nossa morada. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, uma certeza que nós temos, né? E tem um lugar preparado para nós. E quando se a gente lê em Apocalipse, na visão que João viu, né? Que João teve da Nova Jerusalém, que pelas palavras a gente ainda tenta imaginar, mas que não é, acho que é muito mais além daquilo que João falou, né? Mas que em nosso coração nós temos que ter a esperança, não por estar numa cidade de ouro e de cristal, né? Mas de que vamos estar com Deus, termos um corpo transformado, né? E vivermos com Deus, vivermos ao lado de Deus, nesse ambiente que com certeza será um ambiente de alegria, de regozijo, de felicidade, de louvores e adoração, que a gente não tem nem como descrever, né? É muito mais além do que a gente possa imaginar. Mas é a certeza que nós temos que ter e fazer como João dizer, né? Que ficarmos alegres e dizer, ora vem Senhor Jesus, que a nossa esperança é estarmos com Deus. É isso mesmo, Hanani. Sabemos que nós temos um Salvador, que nós temos uma herança, que nós temos o nosso nome escrito, uma esperança que nós estaremos eternamente em um lar. Porque lá não vai ter sofrimento, não vai ter dor, né? Então é o nosso lar, que um dia nós vamos retornar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção. Nós chegamos ao final dessa lição, desse primeiro trimestre de 2024. É só o primeiro, para trazer muita edificação, muito enriquecimento, começar o ano debaixo de tanta bênção da parte do nosso Deus. Somos muito gratos. Eu costumo dizer que se, caro professor, caro aluno, se o Senhor não fizesse mais nada por nós, daqui para ele voltar, que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser próximo ano, nós estamos aguardando o Senhor para qualquer hora e momento, mas se o Senhor não fizesse mais nada por nós, nós já estaríamos por satisfeito por tudo que ele já fez e sem sombra de dúvida pelo seu sacrifício. Mas ele é tão bom, mas tão bom, como disse o próprio Jesus, aquele moço, bom é o Pai, bom é Deus que está no céu, ele é tão bom que ele continua a nos abençoar, mesmo sem nós merecermos, mas a bênção de Deus está sobre a nossa vida e nós temos à disposição muitas bênçãos para nele continuarmos e caminharmos até chegarmos no céu. Que Deus lhe abençoe, caro professor. Que Deus possa lhe dar uma aula inspiradora, uma aula abençoada, e que a sua aula possa ser um instrumento de Deus para tocar a vida dos queridos adolescentes. Nós queremos encerrar com muita alegria esse podcast, essa lição do primeiro trimestre, e louvar a Deus pela sua vida que esteve conosco até agora, até aqui, que com certeza continuará conosco no próximo trimestre, em nome de Jesus. Quero deixar a palavra de saudação final para a irmã Rosimar e a irmã Hanani, para também elas trazerem a sua palavra e a sua saudação final para você que está conosco. Deus abençoe e até o próximo podcast, em nome de Jesus. Irmã Hanani. A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua aula, a sua vida, a sua família, né? E que esta aula você possa deixar ser usado, né? Através dos dons que Deus te deu, que você possa se deixar ser usado para transmitir essa palavra tão linda e tão maravilhosa, que é a nossa esperança de estarmos com Deus, né? Deus abençoe e até o próximo podcast, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmã Rosimar. Graças a Deus, querido professor, queremos agradecer pela valiosa presença e participação aqui conosco durante todo esse trimestre. Que Deus em Cristo vos abençoe. Queremos aqui, professor, acreditamos, né, que contribuímos de alguma forma, né, com o seu ministério. Que Deus continue te abençoando. Glória a Deus. Esse foi mais um podcast do ENEC, Departamento de Ensino Cristão da Assembleia do Rio Grande do Norte, e nós somos felizes de ter você conosco
Até o próximo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.